Olá, hoje vou estar compartilhando com vocês um pouco da história do servo de Deus Júlio Emílio Alberto de Lombardi, nome de batismo e civil, que depois veio se chamar Júlio Maria de Lombardi. Padre Júlio Maria de Lombardi era belga de nascimento, francês por formação, naturalizado brasileiro. Ele nasceu no dia 7 de janeiro de 1878, na aldeia de Beveren, no município de Aregem, na Bélgica. Dizia-se francês e falava com orgulho do povo vivo, espirituoso, guerreiro e inteligente que eram os franceses. Aliás, pátria de São Luís. Quero ter o santo orgulho de saber bem a minha língua, dizia ele. Seus pais foram José de Lombardi e Sidônia Rosália de Lombardi. Gente de fé camponesa, pareciam ter a lei do Senhor gravada no coração. A família de Lombardi era realmente uma verdadeira igreja doméstica, pois tudo repousava sobre os valores da vida cristã. Souberam incutir nos filhos as virtudes morais e cristãs. O casal teve 9 filhos varões. Sobreviveram apenas os 2, Júlio Emílio e Áquiles João, que se tornaram padres missionários. Os outros tiveram uma vida meteórica. Padre Júlio Maria passou a infância em Aregem, onde fez o curso primário. Sua formação pré-primária foi feita por religiosas no jardim de infância da cidade. Foi lá que despertou a vontade de ser missionário. Fez a primeira comunhão em 1889 e no mesmo ano foi crismado. Guardava com todo carinho sua fotografia com a mãe do dia da primeira comunhão, motivo de festa e orgulho para toda a família. Aos 15 anos, foi estudar no Instituto São José de Torhout, na Bélgica, uma escola destinada para a formação de professores, dirigida por sacerdotes diocesanos. Neste colégio, ele recobrou a vontade de ser missionário e lia assiduamente as revistas missionárias, sua principal distração. Recebeu formação rija e firme, mas bem gostava das brincadeiras nas horas permitidas. Júlio Emílio era compenetrado e maduro nas horas sérias. Nas horas do recreio, o amigo expansivo de todos, moço vivo e dado aos divertimentos. Ficou nesse colégio apenas um ano e em 1895 partiu com um padre branco para Boxtel, na Holanda, a fim de iniciar sua vida missionária. Em 19 de outubro de 1895, partiu para a África, apesar da tristeza dos familiares e desmaio de sua mãe. Aí nasceu o desejo de seu irmão Áquiles de ser missionário na África também. Em 1º de novembro, Júlio vestiu o hábito de irmão branco em Maison Carré, com o nome de Optato Maria. Passou algum tempo na solidão em Írio, ali como cozinheiro e carpinteiro, e em 18 de abril de 1897, ele consagrou-se definitivamente como missionário. Em 2 de novembro de 1897, ele foi enviado para Arles, e passou por vários lugares na África, até 1901. Neste tempo, resolveu ser sacerdote. Cumpriu uma promessa pela cura que Nossa Senhora lhe concedeu. Já era um homem de barbas longas e cheias. Visitou sua mãe e sua família em dezembro de 1901 e em fevereiro do ano seguinte já estava em Grave, na Holanda, junto com o padre João Bertier, na obra das vocações tardias, para se tornar sacerdote, isso em 2 de fevereiro de 1902.
Este seminário foi fundado em 1895 pelo padre João Maria Berthier, um missionário francês que foi para a Holanda para iniciar uma vida de extrema pobreza no quartel de soldados, velho e feio. Júlio Emílio já entrou e logo foi encarregado das aulas de matemática e francês. Quem ali vivia, no berço da nascente congregação, praticava todos os heroísmos da pobreza. Em 1908, já havia 12 padres na congregação, entre eles o padre Júlio Maria de Lombardi, ordenado no dia 13 de junho daquele ano. Foi esse também o ano da morte do fundador, em 16 de outubro. Meses depois estava pronta sua biografia. Quem escreveu? Padre Júlio Maria. A comunidade cresceu sobremaneira e o espaçoso seminário era agora pequeno demais para 40 sacerdotes e mais de 100 estudantes. Padre Júlio Maria foi enviado para o Aachen, na Bélgica, para iniciar um seminário menor de missões. E aí sentiu a necessidade de um clero religioso cheio de zelo para cuidar e afervorar as paróquias. Nunca abandonou o amor e o fervor por Nossa Senhora, sobre a qual leu e escreveu grandes obras teológicas. Era seu amante apaixonado. Na França, na Bélgica e na Holanda, pregou com amor e ardor, ousadia e veemência apostólica. Fez missões paroquiais numerosas durante 4 anos, mobilizando e trazendo à prática religiosa centenas, milhares de pessoas, reconstituindo famílias, atendendo horas a fio as pessoas que fazia muitos anos não se confessavam, legitimando uniões conjugais que ainda não tinham recebido o sacramento do matrimônio, libertando as pessoas de vícios e pecados. Muito entusiasmado com a vida religiosa consagrada, a vida de padres, irmãos, freiras e irmãs, vivendo em comunidade, fraternalmente. Seguindo uma regra de vida aprovada pela Igreja e consagrando-se a Deus através dos votos de pobreza, obediência e castidade, Padre Júlio Maria aproveitava as missões e o clima de fervor religioso por causa delas, se experimentava e procurava levar ou orientar para o convento aqueles e aquelas que se sentiam vocacionados. Na linguagem de pregador popular, ele gostava de dizer: temos 3 modos de ir para o céu. Através da vida matrimonial, através do celibato no meio do mundo, celibato sacerdotal ou leigo, ou através da vida religiosa consagrada. Mas quem escolhe a vida do casado é como se fosse para o céu a pé. O que vai pelo celibato no meio do mundo é como se fosse a cavalo. Mas quem vai pela vida religiosa consagrada é como se fosse de automóvel. Ele entusiasmava rapazes e moças a serem religiosos, porque ele mesmo estava entusiasmado com isso. Foram muitas as vocações que conseguiu despertar ou firmar. E a cura milagrosa de uma mãe paralítica que permitira sua filha única ir para o convento fez com que suas pregações sobre as vocações sacerdotais e religiosas se tornassem extraordinariamente persuasivas. Padre Júlio Maria estava no auge do seu trabalho missionário paroquial na França, Bélgica e Holanda, com grandes planos que incluíam seminários para os jovens que procuravam a congregação da Sagrada Família, muitos roteiros missionários e a redação e publicação de uma série de livros sobre Nossa Senhora e a maneira de servi-la, quando, sem ele esperar, sem explicações, aparentemente sem razão plausível, ele teve de interromper
tudo o que estava fazendo e vir para o Brasil. Seus superiores religiosos, por motivos que ele nunca soube exatamente quais eram, resolveu enviá-lo para as missões amazônicas. Não seria ele tão convicto de seu voto de obediência e do mistério da divina providência que iria questionar a ordem recebida ou pedir satisfações. Encerrou o que estava fazendo, desfez os compromissos que ainda viriam, arrumou as malas e zarpou para o desconhecido. Não conhecia a língua portuguesa, não sabia praticamente nada sobre o país, não havia sido preparado para a nova missão, mas entregou-se às mãos de Deus e Nossa Senhora. E veio. Despediu-se dos dirigidos e alunos, foi dar um abraço aos familiares, especialmente a Aclis, o irmão mais novo, e embarcou no dia 26 de setembro de 1912, junto com os padres Skoll e Burgard e mais 2 irmãos religiosos, Micael e Ambrósio. Foi quase um mês de viagem. Chegaram a Recife dia 15 de outubro de 1912. Seu nome de batismo e civil era Júlio Emílio Alberto de Lombardi. No Brasil, ele passou a chamar-se Padre Júlio Maria de Lombardi, por causa de sua grande devoção terna e filial à Nossa Senhora, e acrescentou Maria ao seu nome e suprimiu Emílio Alberto. Grande era a apreensão dos 5 heróis. Sem conhecer a língua, sem saber nada dos costumes da terra, missionários despreparados. Padre Júlio Maria aprendeu a língua, só Deus sabe como. É bom dizer que depois reaprendeu-a e falava e escrevia bastante bem e com absoluta fluência o português, apesar do sotaque às vezes pesado, que não impedia, entretanto, que o povo o entendesse perfeitamente bem. Antes de partir para Belém, de onde iria para Macapá, seu destino final, passou 2 meses e meio em São Gonçalo, a 15 quilômetros de Natal, Rio Grande do Norte, onde trabalhavam os padres Pausen e Belcholde, velhos companheiros e irmãos de hábito, quer dizer, de congregação. Aí aprendeu mais ou menos a falar o português e alguma coisa dos costumes da missão. Foi então para Belém, Pará. Naquele tempo, Macapá pertencia ao Pará. Em Belém, ficou hospedado algum tempo com os padres barnabitas, que são os franceses, com quem pôde refazer e completar o curso de português e aprender algo mais sobre o povo e sobre o Brasil. Em 27 de fevereiro de 1913, ele desembarcou afinal em Macapá, onde foi recebido amigavelmente por 2 outros irmãos de hábito e bons companheiros, o padre José Laute e o padre Hermano. Começou logo o seu trabalho. Ele viera para salvar almas e era isso mesmo que ele queria fazer. Mas o povo era muito pobre e necessitado de quase tudo em termos de saúde, de instrução, de alimentação. Muita malária, úlceras, gripes, pneumonia. Como o padre Júlio Maria tinha certo conhecimento de medicina, começou juntamente com um trabalho religioso de evangelização a cuidar também dos corpos, das necessidades materiais das pessoas. Conseguiu tanto que se tornou um ídolo do povo. O prefeito e outras pessoas importantes da cidadezinha solicitaram ao governo e obtiveram um decreto que outorgava ao padre Júlio Maria a administração da farmácia e do posto médico de Macapá. Isto abriu para o missionário as portas da casa de família. E sua presença era tão boa que se tornou amigo e conquistou a simpatia de todos.
Ia frequentemente às escolas e era adorado pelas crianças. Em 2 de maio de 1913, foi nomeado, por decreto do governo do Pará, diretor das escolas reunidas, com todos os direitos e privilégios, inclusive o vencimento do cargo. Desse modo, o Padre Júlio, ele era médico, o farmacêutico, o mestre-escola, o amigo, o pai dos pobres, o encanto das criancinhas. Paralelamente a tudo isso, ele rezava muito, administrava os sacramentos, celebrava a missa todos os dias e catequizava. Dava catecismo de manhã para as crianças, de tarde para os jovens e à noite para os adultos. Em seu trabalho missionário, visitou vários lugares da Amazônia. Foi até ao Tumuque-Umaque. Ficava embevecido com a majestade da floresta, mas passou muitas dificuldades. O grande companheiro e amigo era o caboclo Canosa, rústico, mas fiel, corajoso e conhecedor dos segredos da floresta. Era o guia nas caminhadas, defendia os missionários. Salvou o Padre Júlio Maria num desastre de canoa e outra vez matou uma onça brava que investiu contra os padres. À noite dormia ao pé da rede dos missionários, pronto para levantar-se ao primeiro chamado. Era o sacristão, o guarda vigilante, o amigo de todas as horas. Em Macapá, preocupado com tantas crianças abandonadas e tanta inocência perdida, o abuso sexual contra menores não é de hoje, infelizmente. Sofrendo com tanta infelicidade precoce, Padre Júlio Maria resolveu arranjar irmãs que cuidassem da educação e formação geral dessa meninada. Bateu em muitas portas, mas não encontrou nenhuma congregação feminina que pudesse ir para lá. Então, de repente, veio-lhe a ideia de que, se nenhuma congregação podia ir para lá, por que não fundar uma congregação nova, com gente de lá mesmo? Havia uma pobreza enorme de pessoal, mas para Deus nada é impossível, pensava o Padre Júlio. Daí nasceu a congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria. Era no ano de 1916. Por enquanto, as irmãs formavam um pio sodalício, mas com ideal definido, constituições e regras da vida escrita pelo Padre Júlio, que se transformou em mestre espiritual, que vivia juntamente com aquelas primeiras candidatas à vida religiosa, uma espiritualidade fortemente marcada pelo coração de Maria. A congregação seria um dia aprovada pela Santa Sé, mas até lá, muito sofrimento, muita incompreensão. Por causa da sua ousadia, Padre Júlio teve de sofrer muito. Foi crucificado vivo, diz um de seus biógrafos. Ele não se queixava, não costumava desabafar, mas informações posteriores à sua morte afirmam que, naqueles anos, sua vida se transformou num verdadeiro martírio, apesar do desenvolvimento da congregação. Talvez como um preço disso mesmo. Fato curioso que o Padre Júlio escreve, que eu até li, tirei do Diário de um Missionário, ele falava que o brasileiro tem um fundo de fé sincera, um imenso respeito e veneração pelo Padre, um amor profundo pelo Senhor morto e pela Virgem das Dores. Ama sua religião sem conhecê-la. Está na página 119 desse livro que eu acabei de citar. Aos sofrimentos morais, acrescente-se também a morte de uma das irmãs, doença do próprio fundador, que teve de ficar 1 ano e meio de repouso por causa de secção e de feridas graves e grandes numa das pernas. Padre Júlio, porém, interpretava tudo isso como fatos e provações providenciais, que serviam para a formação das suas religiosas. Na medida mesmo desses padecimentos, ia florescendo como nunca o amor a Jesus sacramentado,
o espírito de oração e o amor ao sacrifício. Foi dentro dessa situação que nasceu uma alma santa, filha do coração abrasado do padre Júlio Maria, que foi uma bênção para a jovem congregação, a Irmã Celeste. Viveu apenas 2 anos dentro da comunidade religiosa, mas deixou um exemplo de espiritualidade inapagável, de amor e sacrifício, e de doação de si, de generosidade e fortaleza. O padre Júlio atribuía à intercessão da Irmã Celeste a cura miraculosa das feias feridas que nenhum remédio conseguia sarar de sua perna. Cura efetuada da noite para o dia, literalmente da noite para o dia, depois de recorrer fervorosamente à intercessão da sua querida filha espiritual. De qualquer maneira, uma epidemia de febres assolou Macapá, matando em poucos meses várias irmãs e alunas do colégio. Por causa disso, decidiu-se mudar as irmãs e o colégio de Macapá para Pinheiro, a 36 quilômetros de Belém. Colégio e congregação se desenvolveram e 3 anos depois já podiam viver por conta própria. Já não precisavam tanto do fundador fisicamente junto delas. Desde então, o padre Júlio resolveu concluir seus planos. Fundar uma congregação masculina de padres e missionários. Conseguiu com muita luta e paciência a necessária autorização do conselho de sua congregação, de sua origem, e começou a dedicar-se mais integralmente aos planos dessa nova obra. Buscou um bispo que acreditasse nele e na obra que queria fazer. Encontrou então Dom Carloto Távora, bispo de Caratinga, Minas Gerais, e rumou para o sul. Com viagem marcada, tudo preparado, eis que seu superior pede que ele fique um tempo no Nordeste, em Alecrim, Natal, Rio Grande do Norte, de onde se transferia o padre Teodoro Coque para Pinheiro. Queria cuidar da congregação fundada pelo padre Júlio Maria. Sempre obediente, padre Júlio permaneceu em Alecrim, na paróquia, de setembro de 1926 a fevereiro de 1928. Em 19 de fevereiro de 1928, padre Júlio Maria embarca, afinal, para o Rio de Janeiro, onde se encontrou com Dom Carloto, que o recebeu com maior respeito e carinho e o levou para Caratinga. Padre Júlio recusou a oferta de paróquias em cidades mais importantes e maiores. Fez questão de escolher Manhumirim, na época uma cidade pequenina, modesta, embora na zona da mata, mineira, rica em café. Manhumirim lembrava ao padre Júlio a pequenez e o anonimato de Grave, na Holanda, onde o fundador de sua congregação, que ele amava tanto, quis começar a fundação. Ótimo lugar para uma instituição que precisava de aprender a amar e viver a pobreza e a humildade. Padre Júlio chegou a Manhumirim em 24 de março de 1928. Hospedou-se com o padre Labarreira, vigário da cidade. Havia uma igreja nova em construção que se arrastava havia longos anos. A vida paroquial como um todo ia no mesmo ritmo. O velho vigário, já cansado, não podia fazer muita coisa. Padre Júlio ficou ali, procurava conhecer a situação, observando e aprendendo. Limitou-se durante 1 mês e pouco, antes de tomar posse, a celebrar a missa, observar as coisas, planejar. A posse aconteceu em fim de abril. Apaixonado por Nossa Senhora, quis marcar sua entrada na paróquia com um mês de Maria vibrante, piedoso e muito bonito. Pediu que se improvisasse, no meio da igreja nova, ainda em construção, um altar para coroação
de Nossa Senhora. Movimentou as crianças e as famílias que se sentiam renovadas com a nova liderança paroquial. Os festejos entusiasmados em honra de Maria Santíssima preocupavam os protestantes numerosos na cidade e no município, que reagiram espalhando entre o povo um folheto contra o culto a Maria. Padre Júlio resolveu aproveitar a ocasião e dar uma resposta séria e firme, baseada na teologia e na Bíblia. Usou para isso o jornal da cidade. Católicos e protestantes notaram logo que estavam diante de um líder que não apenas fazia festa e celebrava missas, mas que tinha cabeça, tinha poder de fogo intelectual, manejava com segurança e facilidade as palavras escritas. Todos perceberam sua envergadura. Os católicos vibraram, os protestantes sentiram o peso da mão do novo pároco e missionário. Não eram tempos de ecumenismo, infelizmente. Eram antes tempos de polêmicas e anátemas. Em Mãe-Mirim, as posições se definiram e se antagonizaram. Quem era católico começou a ser mais firmemente católico. Quem era protestante, maçom, espírita, teve que se decidir. Não era mais possível ser católico e espírita, católico e maçom. Os protestantes, aliás, sempre foram claramente protestantes. Estavam diante de um catolicismo militante, aguerrido. Certamente houve nisso coisas boas e más. Não nos compete aqui nenhum julgamento histórico, mas é certo que o padre Júlio expressava bem uma posição que era de grandes homens de igreja naquele tempo, como o padre Leonel França. Era preciso, continua sendo preciso, catequizar os católicos, mostrar-lhes suas igrejas, as razões de sua fé e de sua esperança, de modo que eles pudessem decidir-se esclarecidamente em moral e em doutrina. O jornal de Mãe-Mirim não queria desagradar nem ao padre, nem aos protestantes. Seu diretor pediu ao padre Júlio que escrevesse sobre outras coisas. O padre Júlio, porém, achou que os ataques protestantes ao culto de Nossa Senhora tinham sido espalhados entre os católicos e não podiam deixar de ser respondidos. Foi então que resolveu fundar um jornal combativo, a que deu o nome de O Lutador. O primeiro número saiu em 25 de novembro de 1928 e nunca mais deixou de ser editado. As lutas de O Lutador variam nesses 72 anos, quando foi escrito esse livro, mas ele sempre lutou por algumas causas fundamentais, como o reino de Deus. Com linguagens diferentes, com enfoques diversos, mas sem perder à vista a meta final, os objetivos básicos. Padre Júlio Maria era um homem diante do qual a gente tinha de tomar posição, a favor ou contra. Os paroquianos se entusiasmaram com o novo vigário. A igreja encheu-se de fiéis, cresceu a vida sacramental, sobretudo a vida eucarística. Organizou-se a Liga Católica para os homens, foi infundida vida nova às filhas de Maria para as moças, a Congregação Mariana para os rapazes ou adultos de sexo masculinos. Os vicentinos foram grandemente estimulados. Padre Júlio fundou a Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. Depois, a Congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora, pensando especialmente na educação da juventude feminina, na preparação das mães de família. Com o tempo, pensando no atendimento à saúde da população carente, juntamente com os vicentinos, construiu o Hospital São Vicente de Paulo. Diante da necessidade de preparar a juventude masculina para um catolicismo mais sólido e uma vida sociopolítica mais consciente, fundou o Colégio Pio XI, que marcou época
não só na cidade, mas em ampla região, tendo mantido durante muitos anos um internato famoso com alunos que vinham da Redondeza, mas também do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Mais tarde ainda, Padre Júlio fundou um patronato agrícola, uma casa de aprendizado doméstico e deu todo o apoio aos vicentinos na fundação e manutenção de um asilo para inválidos. Enquanto isso, entregava-se de corpo e alma à paróquia, à formação de seminaristas e religiosos de sua congregação, assim como com a colaboração das cofundadoras das Irmãs Sacramentinas. A Madre Beatriz ia trabalhando incansavelmente na formação e desenvolvimento da nova congregação feminina, que vicejava com força invejável, com frutos de piedade e santidade admiráveis. Para homens como o Padre Júlio Maria, não faltam amigos nem adversários. Sua ação em Mamirim não pôde deixar de ter repercussão política. Fizeram tudo para envolvê-lo em lutas partidárias. Padre Júlio não apenas não tinha ambição políticas, no sentido de poder e influência direta na condição da sociedade, mas só usava sua força em defesa dos interesses religiosos de seus fiéis. Mesmo assim, os partidos se dividiram diante dele. Houve ameaças de todo tipo e tentaram assassinar o padre num domingo dentro da própria igreja. Essas coisas, porém, não abalavam o Padre Júlio, que parecia ter nervos de ferro. Nunca o víamos exaltado ou dando mostras de preocupação por causa dessas coisas. A vida no seminário, na paróquia, na residência e no colégio das irmãs continuava igual. A agitação ficava do lado de fora e passaria. Embora os mais informados soubessem que nem tudo estava no mar de rosas, as irmãs, sobretudo, com sua sensibilidade feminina, sofriam muito. Os políticos se agitavam e sempre que podiam buscavam o apoio do padre. Se não conseguiam ou se encontravam resistência, o Padre Júlio apoiava sempre os católicos, aqueles que ele julgava ser bons católicos. Aí os demais punham-se sempre contra ele. Padre Júlio jamais usava o púlpito para fazer campanhas partidárias ou pessoais. De qualquer modo, o fundador tinha apoio indefectível de Dom Carloto, sempre firme, decidido, apesar de silencioso. Isso trazia ao vigário muita tranquilidade, mas em 1933, Dom Carloto morre no Rio. Padre Júlio Maria fica sem sua cobertura tão importante. O sucessor do amigo de Dom Carloto foi Dom José Parreira Lara. Era também um homem de Deus e, embora tenha vindo para a diocese de Caratinga trazendo na bagagem muitas denúncias e queixas contra o Padre Júlio e sua congregação, não pôde deixar de exclamar depois da primeira visita ao seminário de Mamirim. Ele falou: "O dedo de Deus está aqui." Nesse meio tempo, a congregação masculina do Padre Júlio Maria crescia e se espalhava por Minas Gerais. Os missionários estavam marcados pelo espírito de pobreza e desapego, por enorme disposição para o trabalho pastoral, e suas paróquias eram sempre movimentadas e piedosas, eucarísticas e marianas. Por seu lado, o lutador se difundia pelo Brasil afora. Entrava praticamente em todos os estados, especialmente os do Sudeste e do Sul, e chegava a atingir mais de 900 cidades, levando o nome, as lutas, a doutrina do Padre Júlio Maria de Lombardi, e aumentando seu prestígio em todo o país. Enquanto essas coisas iam acontecendo, e eram muitas coisas que aconteciam em torno do Padre Júlio,
Maria de Lombardi, ele escrevendo e publicando, além do jornal Lutador, que redigia praticamente sozinho e era quase exclusivamente uma folha religiosa e apologética para esclarecimento aos católicos diante das objeções ou ataques, por vezes violentos, dos inimigos da Igreja. Muitos livros de apologéticos, mas sobretudo de espiritualidade ou doutrina mariana e eucarística. No jornal e nos livros que nasciam também do jornal, Padre Júlio utilizava um estilo polêmico, irônico, agressivo, até mais por motivo jornalístico, por causa do gosto natural que os leitores têm por esse tipo de literatura e que, de fato, acabou fazendo dele, segundo uma avaliação da editora Vozes, naquela época, o autor católico mais lido no Brasil. É bom notar que as Vozes publicaram nesse tempo muitos livros do Padre Júlio Maria de Lombardi e tinham dados comerciais para afirmar o que afirmar. Simultaneamente, o fundador mantinha cerrada correspondência espiritual com seus religiosos e com as irmãs sacramentinas. Nessa época, estava impedido por prudência e por obediência de se corresponder com as que então chamávamos as Irmãs do Norte. Essas Irmãs do Norte, ou seja, as filhas do coração imaculado de Maria, cresceram muito e se desenvolveram espiritual e materialmente, difundindo-se por várias unidades da federação. Só depois da morte do Padre Júlio Maria, muitos anos, aliás, após a sua morte, é que começou, a congregação a ter relacionamento, a se relacionar mais frequente e intimamente com as irmãs do Imaculado Coração. Hoje eles falam, somos cada vez mais uma família júlio-mariana, formada pelas filhas do Coração Imaculado de Maria, as irmãs sacramentinas de Nossa Senhora e os missionários de Nossa Senhora. Na década de 30, o Padre Júlio Maria, enquanto construiu o novo e grande prédio do Seminário Apostólico de seus missionários, sofreu muito por causa das perseguições políticos religiosas. Teve de assistir à invasão de sua gráfica e a seu espastelamento, e depois sofreu anos e anos de censura prévia durante a ditadura Vargas, que de vez em quando obrigava o lutador a atrasar sua postagem, a refazer ou cortar textos já compostos laboriosamente, ainda na base do tipo, cartado à mão um por um. Mas o jornal não deixava de sair afinal, embora às vezes com grandes tarjas negras apagando textos censurados. Nesse livro também se conta que a congregação se espraiou nesse tempo pelas dioceses de Eterrado, hoje Diocese de Luz, Minas Gerais, com apoio e aprovação de Dom Manuel Nunes Coelho, então seu bispo diocesano. Fala-se também que tivemos uma casa em Belo Horizonte e a paróquia de Cachoeirinha, ainda nos tempos de Dom Cabral. Nesse tempo, os nossos estudantes vieram cursar teologia no então grande e prestigioso Seminário Provincial do Coração Eucarístico de Jesus. Ainda nessa época, abrimos um seminário menor em Dores do Indaia e assumimos a paróquia de Bom Despacho, ambas na Diocese de Eterrado, Luz, assim como a direção do Colégio dos Padres na cidade de Patos de Minas. A congregação do Padre Júlio Maria crescia e dava um belo testemunho de amor à Igreja, à Eucaristia e à Maria Santíssima. Uma atitude que distinguia as obras do Padre Júlio. Ele procurava não confiar nas seguranças humanas. Fazia questão de entregar tudo o que fazia a divina providência.
quando começou a construção do grande prédio do Colégio Pio XI, claro que tinha perspectivas financeiras, mas não tinha tostão em caixa. E a obra não teve de ser interrompida nenhuma vez por falta de dinheiro. Apesar de sua nunca bem entendida, sua paixão pela França, ele se dizia francês, apesar de ser belga e flamengo. Falava com notável entusiasmo dos heróis franceses, da literatura francesa, da língua francesa, que ele fazia questão de dizer que sabia, porque temos de conhecer nossa língua. Apesar disso, quis se abrasileirar, desde os tempos de Macapá, no sentido que quis entender o povo, amar o Brasil e sua gente, fundar uma congregação religiosa brasileira. A sua foi a primeira congregação religiosa masculina brasileira e continuou sendo a única durante décadas. E mais que isso, em 1940, requereu sua naturalização. Ser brasileiro, deixar de ser francês, foi um grande sacrifício, um exercício de kenosis, de esvaziamento afetivo por amor de Cristo, como um testemunho, despojamento pessoal em nome do amor ao povo ao qual dedicou praticamente toda a sua vida sacerdotal. Ele veio para o Brasil 4 anos apenas depois de ordenado padre e nunca mais voltou à Europa, nem em visita durante mais de 32 anos que viveu ainda. O título de cidadão brasileiro lhe foi entregue solenemente em 31 de outubro de 1941, pelo juiz de direito de Manhumirim. Tanto trabalho e tanta dedicação marcaram suas congregações, assim como a população da paróquia. Mas, por outro lado, iam-lhe desgastando a saúde. Não era velho. Padre Júlio tinha apenas 66 anos. Estava longe de dar mostras de decrepitude. Entretanto, em 1944, começou a falar da morte próxima. Começou a preocupar-se com a sucessão. Resolveu ir preparando melhor aqueles que poderiam continuar sua obra. A congregação, porém, era muito nova, tinha apenas 15 anos e começava do nada. De qualquer maneira, o fundador dizia aos noviços, antes do último retiro, pregava à comunidade, de 11 a 19 de dezembro de 1944. Quero fazer um ano de preparação para a morte. Sinto que não irei muito longe. Fazia então frequentemente menção à morte e ao céu. 5 dias antes de morrer, eram indescritíveis os carinhos paternais e a expansão com que tratava seus filhos espirituais. No dia 24 de dezembro de 1944, num domingo, celebrou a missa das 5h30 da manhã na matriz do Bom Jesus, Manhumirim, estimulando todos a uma fervorosa comunhão naquela noite do nascimento do Nosso Senhor. Lá, pelas 7 horas, partiu de automóvel para a Fazenda São José, em Vargem Grande, propriedade que ele adquirira recentemente para ajudar na manutenção do seminário. Viajaram com ele 3 irmãs sacramentinas que iam conhecer o local de uma futura residência e escola para as crianças da Vargem Grande. Um dia dedicado ao trabalho pastoral e à preparação da nova casa das irmãs. À tarde, quando ia voltar para Manhumirim, o tempo chuvoso e a estrada de terra escorregadia não aconselhavam que fizessem a viagem. Ele, porém, achava que deveria ir, por ser véspera de Natal, e ele iria celebrar a missa da meia-noite. Saiu apesar do risco. Provavelmente não avaliasse o tamanho do perigo, porque não era motorista e andava muito pouco de carro. O motorista, por sua vez, era uma pessoa jovem e inexperiente e não teve coragem de enfrentar a ordem do padre Júlio Maria,
que fez questão de descer a serra. Aconteceu o desastre. O carro capotou 2 ou 3 vezes na ribanceira. O padre Júlio ficou preso entre a ferragem do automóvel e um tronco de árvore. Os outros passageiros e o chofer não sofreram praticamente nada fisicamente. Mas o padre não conseguiu libertar-se e, comprimido, ia sendo sufocado sem ar. Resistiu ainda algum tempo, pedindo que providenciasse alguém que eu pudesse tirar dali. Depressa, depressa, minha filha, dizia ele a uma das irmãs. Mas o socorro veio tarde demais. E ele morreu, pronunciando estas palavras: meu Deus, Nossa Senhora do Carmo, meu Deus. Ficou o exemplo de sua vida. Entre as muitas coisas que realizou, certamente sobressai o jornal O Lutador, que ele amou tanto e ao qual deu parte substancial de sua vida nos anos de Mãe Mirim e a editora que daí nasceu. Todos que conheceram o padre Júlio Maria e com ele conviveram o têm como santo e acham que ele deveria ser canonizado, pois padre Júlio era um homem inteiramente de Deus, de muita oração, de um amor acendrado à Eucaristia, à Nossa Senhora e à Igreja, uma alma contemplativa, de um admirável zelo apostólico. Tinha uma veneração especial pelo Papa e grande respeito pelos bispos, sobretudo pelo seu bispo, a quem tratava com muita reverência. Foi um defensor acérrimo da Igreja, principalmente através da pena. Escreveu mais de 80 livros de espiritualidade, em defesa da Igreja e de divulgação, em linguagem popular, da teologia da Igreja. Através dele já foram alcançadas dezenas e mais dezenas de graças, e mesmo alguns milagres. Lastima-se que esses milagres não foram documentados. No livro Diário de Missionário, o padre Júlio fala sobre a vocação. Então ele fala: Deus é quem chama, mas cabe ao homem responder. Se ele o chamar, dê logo o seu sim. Lembre-se de que vocação acertada, futuro feliz. Essa é a fala do padre Júlio, né? Entre tantas outras. Esse texto que eu compartilhei aqui com vocês é uma resenha e um rearranjo do livro Padre Júlio Maria, Sua Vida e Sua Missão, de Dom Antônio Afonso de Miranda, sacramentino de Nossa Senhora, o primeiro religioso da congregação do Padre Júlio Maria de Lombardi, escolhido para ser bispo e que foi o primeiro biógrafo do seu fundador. Também nós temos aqui, esse livro aqui, eu li, né, foi traduzido pelo padre Demerval Alves Botelho, sacramentino de Nossa Senhora também, não sei se vocês conseguem ver aqui, chama Diário Missionário, né, que o próprio padre Júlio vai relatando toda a sua trajetória, né, aqui na sua viagem, e depois diariamente os acontecidos, né, de toda a sua caminhada aqui no Brasil, da sua vida religiosa. É um livro fantástico, vale a pena ler esse diário, porque você vai saber muito da vida do padre Júlio Maria de Lombardi. Se você gostou dessa história, dê o seu like, compartilhe para que essa história atinja e chegue a mais pessoas. A história do padre Júlio Maria de Lombardi, sacramentino de Nossa Senhora. Fiquem com Deus.